Oi, tudo bem com vocês? E como é que tá a sua partícula mental? Tá eletrizada? Tá fazendo você pensar? Tá andando rapidamente pelo seu cérebro para você buscar mais informações? Por isso que nós estamos aqui no nosso programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz nos mecanismos da mediunidade. Hoje vamos para a segunda parte do capítulo 10. Esse capítulo 10 está muito interessante, porque ele está nos fazendo entender como funciona o nosso processo mental, a nossa sintonia, nossas forças que estabelecem aquele ambiente para nosso aprendizado e nossa evolução. Então, nós vamos continuar o mesmo sistema. Faço um resumo de cada subtítulo, explico sobre ele, depois a gente vai ao texto original e lê o subtítulo. E assim você vai ver que não tem tanto mistério assim. Tá bom? Então, pega o seu livro, pega o seu caderno e nós vamos hoje para o subtítulo que é Função dos Agentes Mentais. Vamos acompanhar o resumo? Veja aí na tela. Aqui, André Luiz chama as ondas eletromagnéticas incessantes, que estão dentro do nosso cérebro. Ele chama essas ondas de agentes mentais, ou seja, é aquilo que produz a ação mental. São ondas eletromagnéticas. Por meio destes agentes, acontecem os fenômenos da transmissão das sensações e das ordens em todo o cosmo orgânico, no nosso corpo inteiro, estabelecendo a longa rede de comunicação entre células, órgãos, sistemas, cérebro e mente. André Luiz, nesse subtítulo, ele usa expressões técnicas da biologia para descrever esse processo. Ou seja, ele vai falar com nomes técnicos, com os nomes específicos, disso, daquilo, daquele outro. Nós não precisamos ter o detalhe, a não ser que você seja da área biológica, você não precisa conhecer todos os nomes técnicos, mas o que ele está dizendo aqui é que o agente mental, as ondas eletromagnéticas, são responsáveis por administrar o corpo todo, em tudo. Essa é a base. Então, o resto que André Luiz vai explicar, nomes, sistemas, estruturas, você pode ouvir, pode ler, pode pesquisar, é bom para a gente aprender, mas você não precisa se preocupar e falar, meu Deus, agora que eu não sei o que significa essa palavra, eu não posso mais ser espírita, porque eu só vou ser espírita o dia que eu entender o que é isso. Não. Como ele tem uma função de esclarecer, inclusive os técnicos, os médicos, os biólogos, ele está usando terminologia para esse ambiente, porque muitos desses técnicos, dessas pessoas preparadas na área biológica, estarão surpresas de ver um espírito utilizando um médium que não tinha conhecimento nenhum na área biológica, falando sobre estas coisas que para eles fazem parte da sua linguagem normal. Isso é um fenômeno mediúnico. Porém, para os espíritas normais, como nós, que não estamos tão interessados na área biológica como ele está interessado como médico a passar informações médicas, para nós o importante é saber isto, que nós pusemos no resumo. Os agentes mentais, que eles chamam de ondas eletromagnéticas, são incessantes e eles governam toda a nossa estrutura, através da emissão e transmissão de sensações e ordens em todo o cosmo orgânico, estabelecendo, como você vê no resumo aí, uma longa rede de comunicação entre células, órgãos, sistemas, cérebro e mente. Bem, depois que a gente já viu isso, nós vamos agora para o próprio subtítulo no livro. Você pega o livro aí, vamos ler o que André escreveu a esse respeito. Função dos agentes mentais. Aí a nossa câmera está indo aí para você ver, olha, aí no lado, mecanismos da mediunidade, e o subtítulo é esse, ó, Função dos Agentes Mentais. Por intermédio dos agentes mentais, ou, aí que você vê que ele chama agentes mentais de ondas, ou seja, as ondas eletromagnéticas incessantes, através desses agentes temos os fenômenos elétricos da transmissão sináptica, que é a conexão entre os neurônios, ou transmissão do impulso nervoso de um neurônio a outro. Fenômenos esses que podem ser largamente analisados nos gânglios simpáticos,
como, por exemplo, o gânglio oftálmico, o estrelado, o cervical superior, o mesentérico inferior, os lombares, na medula espinhal, após a excitação das fibras aferentes, as fibras que conduzem, nos núcleos motores dos nervos oculomotor comum e motores espinhais. Ó, tudo termo técnico. Mas ele está dizendo que todos esses locomotores, esses gânglios simpáticos, eles estão enfeixados nessa rede. Podemos ainda verificar essa ocorrência nos neurônios motores espinhais, valendo-nos de eletródios ou eletrodos intracelulares. Você consegue medir isso com eletrodos, essa corrente. Inibindo, controlando, libertando ou distribuindo a força nervosa ou os potenciais eletromagnéticos acumulados pelos impulsos da mente, nas províncias das células, nos lugares onde as células estão, surpreendemos a coordenação dos estímulos diversos, mantenedores do equilíbrio orgânico, através da ação conduzida dos vários mediadores químicos, de todo o processo químico que faz com que a corrente elétrica ou eletromagnética chegue às células. E esses mediadores químicos de que as células se fazem os fabricantes e distribuidores essenciais. Você come, morde toda a comida, vai para o estômago digere, joga os ácidos, o intestino absorve tudo, transforma em partículas minúsculas menores, cai na corrente sanguínea, o sangue distribui, chega na célula, a célula come, e aí ela produz o que ela precisa. Nessa estrutura de gerar os eletrodos necessários para o sistema funcionar. Você já deve ter passado por essa experiência. Vem aqui comigo, ó. Você está deitado à noite e sem querer você começa a sentir uma contração espontânea na perna. Você está dormindo. De repente você começa a ter um repuxamento e você descobre que você está com uma coisa chamada cãibra. Cãibra. Mas o que está acontecendo? Você estava dormindo. Você não está jogando bola, você não está fazendo ginástica. Por que o músculo começou a retesar? Aí você acorda assustado com aquela dor terrível. Aí tenta alongar para ver se diminui a contração. Aí você comenta com uma pessoa, escuta, eu estou tendo umas câimbras tão ruins. A pessoa fala assim, come banana. Come banana. Por que come banana? Porque na banana existe potássio, que é um elemento químico, que quando o corpo está com carência de potássio, ele pode ter contrações espontâneas. Mas quando existe potássio suficiente, isso se acalma e o equilíbrio volta. Então não há essa reação por falta, às vezes, de potássio, isso acontece. Então, nós precisamos de alimento, porque as células vão receber todo o conteúdo do alimento já destrinchado para ela trabalhar e criar as condições para os impulsos elétricos chegarem de forma natural nos organismos que ele administra. É a química do que André Luiz está falando. Ele usou todos esses nomes, o bulbo ocular, a região lombar. Você depois vai entender por que ele está falando sobre isso. Porque há uma conexão de cada uma dessas regiões com o sistema nervoso. Mas imagina, você está dormindo, você está precisando... O coração tem que bater, mas você está dormindo. O pulmão tem que respirar, mas você está dormindo. Tudo tem que funcionar... O rim tem que funcionar, a circulação tem que funcionar, o fígado tem que funcionar, mas você está dormindo. Já pensou assim, porque você está dormindo, tudo parasse também, porque você está dormindo? O coração não bate, o pulmão não respira. No dia seguinte, quando você acordava, estava morto. Não é mesmo? Estava morto, gelado. Agora, o organismo desenvolve um sistema em que você pode dormir, sua mente descansa, seu cérebro cai, a sua energia, ele fica quase numa zona bem fraquinha de movimento eletrônico e tudo diminui de funcionamento. Já pensou? Se você tivesse que urinar a cada 3 horas, como é que você ia conseguir descansar, dormir? Se o rim continuasse filtrando, se a circulação sanguínea continuasse na mesma velocidade de quando você está acordado, e você vai deitar às 9 da noite. Aí você começa a pegar no sono, quando é meia-noite você está com a bexiga cheia, tem que levantar para ir ao banheiro. Ai, agora eu estou aliviado, posso deitar de novo. Aí você deita, volta acordado do banheiro, porque você voltou a funcionar, a mente voltou ao
a sua atividade normal, aí você vai deitar, tem que acalmar tudo de novo. Leva 1 hora para você dormir. Quando você começa a pegar no sono mais profundo, a bexiga enche de novo. 3 horas da manhã você tem que levantar para ir no banheiro. Aí depois você vai dormir de novo, 6 da manhã você tem que levantar para ir no banheiro. Quer dizer, você tem que acordar 3 vezes quando você precisa dormir, uma sequência longa de tempo. Por isso que o organismo tem que trabalhar isso, e não é você que vai mandar o organismo, ele está automatizado. Tudo isso André Luiz está falando nessa função dos agentes mentais. A onda eletromagnética vai coordenar tudo isso. E vai coordenar dentro de uma coisa que nós vamos ver mais para frente, ainda hoje, no nosso programa. Aquilo que eles chamam de arco reflexo. Arco reflexo. Mas, agora, nós vamos dar uma olhada no subtítulo seguinte, que é a corrente mental humana. Porque no programa anterior nós vimos a corrente mental subhumana, aquela que está nos reinos inferiores da natureza, não é mesmo? Agora André Luiz vai falar da corrente mental no ser humano, no nosso cérebro. Vamos lá? Vamos ver o resumo aí. Corrente mental humana. André Luiz explica nesse subtítulo a importância da corrente mental no ser humano, informando que ela não se ocupa somente da manutenção dos circuitos elétricos referentes à nutrição e à reprodução. Não. Ao contrário, é pensamento contínuo, fluxo energético incessante, que possui poder criador inimaginável. A corrente mental informa que o pensamento da criatura, ele gera sobre o pensamento concreto do Criador. Depois de nascida, a corrente mental se espalha sobre todo o campo celular, abastecendo as células através dos sistemas de transmissão eletrônica, atuando sobre o arco reflexo visceral e sobre outras partes do sistema nervoso glandular e neuronal. A corrente mental vitaliza, ela dá vida principalmente aos centros da alma, para que o espírito tenha recursos para a emissão, recepção, exteriorização do pensamento e a assimilação de pensamentos alheios. Tudo isso a corrente mental na mente humana possui poder. Enquanto nos reinos inferiores ela está voltada a manter a estrutura física em desenvolvimento, em harmonia, e somente nos reinos dos animais superiores ela já está um pouco mais expandida. Já na corrente mental humana, ela ocupa um papel preponderante em tudo. Vai estabelecer o equilíbrio biológico independentemente da vontade, mas também vai possibilitar que o espírito tenha a capacidade de criar sobre o pensamento criador, concreto. O pensamento concreto do Criador, que cria todas as coisas, permite que nós estabeleçamos também uma faixa de criação. Olha que bonito. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, no primeiro capítulo, o último subtítulo, o primeiro e o último subtítulo do capítulo 1 é Cocriação em plano maior, é o primeiro subtítulo, e o último é Cocriação em plano menor. Cocriação. Você pega a matéria-prima que o Criador gerou e você manipula essa matéria-prima. Como quando você pega o barro do chão, que é criatura de Deus, a argila, que não foi você que fez, e você pega um pedacinho e faz um bonequinho, faz uma estrutura, um jarrinho, uma panelinha, e cria em cima daquilo que Deus criou. André Luiz está falando isso, que nós, os seres humanos, além de termos a estrutura física coordenada pelo impulso eletromagnético, da partícula mental, aquela coisa toda, nós também mantemos essa potencialidade de criar com o pensamento, além de, obviamente, enviar esse pensamento para outros lugares e receber dos outros lugares pensamentos também. Puxa, é muito mais complexo, não é mesmo? Olha que interessante. Agora você vai ver uma imagem interessante para você entender o que é o arco reflexo. Dá uma olhada aí. Olha só. Você está vendo aquela experiência? Você senta numa cadeira ou numa mesa que seu pezinho fica pendurado. Sua perna, sua parte inferior da perna fica pendurada. Aí vem o médico com um martelinho
e dá uma batida num ponto especial do seu joelho. E de repente a sua perna levanta, sem você mandar. E o que significa isso? Significa que aquele impulso que o martelo deu em determinado ponto do seu joelho foi até a sua medula. Olha lá, ó. Aquele impulso cinza do número 2 ali, ele foi até a medula depois que o martelinho número 1 bateu. Esse impulso chegou na medula e não subiu até o seu cérebro. Não foi o seu cérebro que falou, opa, mexe o joelho aí. Não. Da própria medula, pela automatização, que nós já desenvolvemos nos reinos inferiores, o arco reflexo básico envia uma ordem no número 4 para o músculo da coxa levantar a perna. É automático. A gente chama de automático. Você não pensou em fazer isso. É involuntário, não depende da sua vontade. Então ali está escrito, ó, um arco reflexo é a via de transmissão que um reflexo nervoso segue, como, por exemplo, o reflexo patelar, que é esse aí do martelado no joelho. Uma pancada suave no joelho estimula os receptores sensitivos, criando um sinal nervoso. O sinal viaja ao longo de um nervo até a medula espinhal. Na medula espinhal, o sinal é transmitido de um nervo sensitivo até um nervo motor. O nervo motor envia de novo o sinal ao músculo da coxa. O músculo se contrai, fazendo com que a parte inferior da perna salte. O reflexo todo ocorre sem envolver o cérebro. Isso é o automatismo, tá vendo? Você imagina se o cérebro vai ficar pensando, eu vou ter que levantar a perna porque levei uma pancadinha. Isso leva muito tempo. Mas o organismo desenvolveu, como André Luiz está dizendo nesse subtítulo da corrente mental humana, desenvolveu estruturas que permitem uma resposta automática, imediata, involuntária. Seja quando você põe a mão numa chapa quente e você imediatamente tira, ou quando alguma coisa pica seu dedo, seu braço, te machuca, você não pode ficar esperando que o cérebro analise, o que será que aconteceu, meu Deus, agora, o que eu vou fazer? Não, tem que ser rápido. André Luiz está explicando então que a corrente mental produz todo esse tipo de processo de defesa, de rapidez, e eu quero mostrar para você no próximo slide, justamente o sistema nervoso vegetativo ou autônomo que André Luiz está se referindo nesse subtítulo. Acompanhe aí na tela, no meu resumo, essa imagem. O que é o sistema nervoso autônomo? Você viu que ele falou do processo do bulbar, do olho, da pupila, das glândulas salivares, da contração dos brônquios, da expulsão dos brônquios, do ar, do dilatamento dos brônquios, do batimento cardíaco, do funcionamento do fígado. Está descendo naquela imagem ali, tá vendo? Todos eles estão conectados com a medula, em áreas específicas, não chega lá no cérebro. Então ele está dizendo, o sistema nervoso autônomo, também chamado de sistema neurovegetativo ou sistema nervoso visceral, está no texto isso. Sistema nervoso visceral, o arco reflexo visceral. Está mais relacionado ao controle e comunicação interna do organismo, a vida vegetativa, baseado no controle de vasos sanguíneos, de vísceras, de glândulas, da respiração, da regulação da temperatura e da digestão. O sistema nervoso autônomo ajuda muito nesse controle, porque ele é o responsável, entre outras funções, pelas respostas reflexas, de natureza automática. Controla a musculatura lisa e a musculatura cardíaca e as glândulas exócrinas e permite o aumento da pressão arterial, o aumento da frequência respiratória, os movimentos peristálticos do processo digestivo, a excreção de determinadas substâncias, tudo automaticamente. No entanto, esse sistema não se restringe a isso. É também o principal responsável pelo controle automático do corpo frente às modificações do ambiente. Apesar de se chamar de sistema nervoso autônomo, ele não é independentemente do restante do sistema nervoso. Ele depende também do sistema nervoso. Na verdade, ele é interligado com o hipotálamo, uma área central do cérebro, que coordena a resposta comportamental para garantir a homeostasia, isto é,
o equilíbrio interno do corpo. Homeostasia, o corpo está em equilíbrio. Isso tudo vem lá do hipotálamo. E o hipotálamo coordena tudo isso. Mas tudo isso é feito sem você pensar. A corrente mental já está automatizada ao longo de todos os milênios da evolução. Entendeu? Agora a gente vai ler o texto. Corrente mental humana. No livro Mecanismos da Mediunidade. Vamos lá, vamos ver o texto. No homem, a corrente mental assume feição mais elevada e complexa. No cérebro humano, gabinete ou escritório da alma elevada a estágios mais nobres na estrada evolutiva, olha como ele fala bonito, né? No cérebro humano, gabinete da alma erguida a estágios mais nobres da senda evolutiva, está falando do espírito, que já está num patamar mais elevado. A corrente mental não se exprime somente à maneira de um impulso necessário para sustentar os circuitos orgânicos que se baseiam na nutrição e na reprodução. Não, o homem não foi feito para comer, nem foi feito para procriar apenas. No homem, a corrente mental é pensamento contínuo, fluxo energético incessante, revestido de poder criador inimaginável. Nasce das profundezas da mente, em circunstâncias, por enquanto, inacessíveis ao nosso conhecimento. Porque, em verdade, a criatura, ao pensar, ela cria sobre a criação, ou sobre o pensamento concreto do Criador. Nós criamos sobre o que o Criador já concretizou. E, após nascida essa corrente mental, eis a corrente mental que se espalha sobre o campo celular na qual se manifesta, mantendo a fábrica admirável das unidades orgânicas. As unidades orgânicas são as células. Mantendo as células funcionando através da inervação visceral do sistema nervoso vegetativo. Eu mostrei para vocês agora o sistema nervoso vegetativo, a inervação das vísceras. E também da inervação somática, que é o sistema nervoso que fornece impulsos motores aos músculos esqueléticos. Aquele negócio da patela, que se constituem pelo arco reflexo espinhal, o sistema de reflexos que independem da ação do cérebro, bem como pelos centros e vias de coordenação superiores. E assim, percorre o arco reflexo visceral, vibrando, primeiro, nas fibras aferentes que enviam mensagens, cuja tessitura celular permanece nos gânglios das raízes dorsais e dos nervos cranianos correspondentes, aqui em cima, perto da cabeça. Segundo, permanece nas fibras conectoras mielínicas que se originam da coluna intermédio lateral. Terceiro, nas fibras motoras originadas dos neurônios ganglionares e que terminam nos efetores, nos sistemas que respondem aos impulsos, ou fibras pós-ganglionares. Acima do nível espinhal, vibra ainda essa corrente mental, na integração ponto-bulbar, em que se hierarquizam reflexos importantes, como sendo os da pressão arterial. No conjunto talâmico e hipotalâmico, o tálamo e o hipotálamo, em que se mecanizam os reflexos do espírito, e na composição cortical, dentro do córtex cerebral. A corrente mental, segundo anotamos, vitaliza, dá vida particularmente a todos os centros da alma e, consequentemente, todos os núcleos endócrinos e todas as junturas dos plexos, as conexões dos plexos da usina física, do corpo de carne, em cujo tecido dispõe o espírito de recursos para os serviços da emissão e recepção ou exteriorização dos próprios pensamentos e a assimilação dos pensamentos alheios. Olha que bacana. Tudo isso dentro daquilo que nós vimos agora. Eu vou pedir para voltar no slide onde estão a coluna vertebral com os diversos órgãos. Você vai ver ali o que André está falando. Veja só que interessante. André Luiz está falando que a corrente mental ela vai atuar primeiro nas fibras aferentes
cuja tessitura celular permanece nos gânglios das raízes dorsais e dos nervos cranianos. Lá em cima, tá vendo? Olho, estimula o fluxo salivar. Estão ali, ó. Do lado da medula, você vê um monte de colunas como sendo referentes aos gânglios. Cadeia ganglionar do sistema simpático. Tá lá embaixo, está escrito, ó. Cadeia ganglionar do sistema do simpático. São os gânglios. André Luiz falou dos gânglios aqui. São estes. Enquanto que lá em cima, na base próxima do cerebelo, você vê que há impulsos que vão gerar nos nervos aferentes, que enviam mensagens, e os gânglios que recebem a estimulação eferente, que vem dos órgãos, na área em verde, na direita. Olha que complexo maravilhoso. E o tálamo lá em cima, com o hipotálamo, correspondendo também a esses centros importantes que vão administrar a ação do espírito sobre o cérebro, sobre a mente, sobre o corpo, sobre as glândulas. Por esse motivo é que nós vamos encontrar, por exemplo, que pessoas que estão passando por um estresse emocional têm alterações de pressão, o coração bate mais rápido, ela desenvolve reações hormonais. Alguma coisa faz com que a adrenalina das suprarrenais caia na circulação, porque ela precisa de mais energia. Tudo isso vindo lá de cima, para reagir sobre a normalidade do que está acontecendo. Se nada acontece, o organismo funciona, a pressão está equilibrada, a pulsação está equilibrada, a pessoa não tem sudorese. Mas você vai passar por uma entrevista, você vai passar por um teste, aí começa a ficar nervoso, começa a suar. Mas não é um exercício. Porque o exercício físico, quando você exige mais dos músculos, produz suadouro. Mas você não está suando mais, é a mente que está agora em exercício, você está com temor. Então o corpo precisa eliminar o excesso do que você está produzindo de pressão emocional, através do suor, para você não ter um ataque, um AVC, um aumento de pressão arterial que possa romper uma artéria no seu cérebro e você morrer antes da entrevista. Veja só como tudo está perfeito. Tudo está equilibrado. E nisso encontra-se também o aspecto mental em que você possa emitir pensamentos e possa captar pensamentos dos outros. Esse é o sistema, como ele chama aqui. A corrente mental humana é muito mais complexa do que está num mineral, do que está numa planta, do que está num animal inferior ou mesmo num animal superior. Porque os animais superiores não têm esses problemas. Não tem esses poderes, não tem essa complexidade na sua manifestação. Um gato, olha que interessante, um gato está com sede. Então ele sai do canto da sala e vai buscar a água. No meio do caminho, ele encontra uma bolinha, ele começa a brincar com a bolinha. Esquece de tomar água. Não vai tomar água. Onde é que estava indo mesmo? Não, vou brincar com a bolinha. Fica brincando com a bolinha e esqueceu que ele ia tomar água. Por quê? Porque o cérebro dele ainda não está no pensamento contínuo. Você está com sede, você sai de casa, do lado onde você está sentado, vai até a geladeira buscar água. Você vai chegar lá, vai tomar água. Mesmo que você veja uma bolinha, mesmo que você veja alguma coisa que está no seu caminho chamando a atenção, fala, deixa eu tomar água que eu estou com sede. Depois eu volto. Olha quanto mecanismo está nesse caminho. Você viu, você tem uma necessidade orgânica, você tem vontade, você sabe que precisa se abastecer, você vai até a geladeira, no meio do caminho você vê um outro objeto que te chama atenção, mas você precisa tomar primeiro a água, então você decide que vai à geladeira tomar água, depois você retorna para brincar com aquilo, ou para pegar o objeto que está no chão e pôr no lugar. Muito diferente do gato, não é? Esse André Luiz, viu? Ele dá nó em fumaça. Legal, né? Mas agora a gente vai para o fim deste capítulo, que eu vou fazer um resumo também sobre o campo da aura. Não é áurea. Áurea é uma mulher que tem o nome de Áurea. Não, é o campo da aura. Vamos ver o resumo? Dá uma olhadinha aí. Campo da aura. A alma humana organiza e agrega todos estes campos de força, nascidos das agregações celulares no campo físico ou do perispírito. E assim, lembra que é partícula mental que circula, que produz energia elétrica, que produz magnetismo, que produz calor e produz luz, que produz química? Então, e assim,
esteja ela encarnada ou desencarnada, ela está envolvida por sua própria aura, ou túnica de forças eletromagnéticas, que demonstram a sua condição evolutiva, emocional e mental. Nesse campo de forças condensadas, expressam-se as essências e imagens do seu mundo íntimo, que se exteriorizam espontaneamente, e daí se alongam atuando sobre todos os que se afinem com ela, e recolhe naturalmente a atuação de todos os que se lhe mostrem simpáticos. Essa é a condição vibratória que se exterioriza do indivíduo. Do mesmo modo que o fio lá do ferro elétrico, quando você ligou na tomada, ele não ficou mais quente, ele está exteriorizando o calor. Do mesmo modo que o filamento da lâmpada incandescente, quando ela encandece, ela transmite calor e luz, você também produz. Sua energia, a partícula mental, ao passar por todos esses sistemas que coordenam o corpo, produz magnetismo, eletromagnetismo. E esse eletromagnetismo se exterioriza para o seu entorno. E eu vou mostrar para você agora no resumo um vídeo. Quero que você preste atenção nesse vídeo, que ele é muito interessante, porque ele é a descrição visual disso tudo aqui que André Luiz está explicando sobre o campo da aura. Dá uma olhada aí. A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisiopsíquico. Conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas, ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etéreo. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. Viu que legal? O campo da aura. Você viu aquilo que André Luiz está comentando nessa parte do livro Mecanismos da Mediunidade, nessa animação do projeto IBIS, que é muito recomendada para que você possa visualizar. E no resumo, que vai terminar agora, você vai ver a parte final do que André Luiz está depois explicando no seu subtítulo. Vamos à última parte do resumo que eu preparei. Como a teoria do campo proposta por Einstein, essa influência dessa túnica de força eletromagnética, da aura, essa influência vai diminuindo com a distância do seu centro consciencial emissor, tornando-se cada vez menor, mas espalhando-se ilimitadamente pelo universo infinito. Nossas emanações vibratórias, elas vão ficando cada vez mais tênues, como acontece com a chama de uma vela. Vai diminuindo a claridade, mas ela se expande ao infinito.
Veja que interessante, se expande ao infinito. Na Revista Espírita de Allan Kardec, no ano de 1858, Kardec invoca ou evoca o espírito Mozart. O espírito Mozart está morando, o mundo onde ele é originário é Júpiter. Ele está em Júpiter. E Kardec, em Paris, na reunião mediúnica da Sociedade Espírita de Paris, invoca esse espírito. Ele está em Júpiter, mas em uma fração de segundo ele se manifesta através do médium. Como é que ele, em Júpiter, recebeu a mensagem e imediatamente voltou? E então Kardec lhe pergunta: o que você estava fazendo quando nós invocamos você? Ele falou: eu estava sentado meditando sobre uma pétala de flor em Júpiter quando ouvi o seu chamado. Ora, a emissão mental, a emissão que Kardec faz, a solicitação imediatamente encontrou o campo de vibrações de Mozart em Júpiter. E ao fazer essa convocação, o espírito responde e se manifesta. Veja só como o campo é ilimitado e todos nós estamos interpenetrados. Isso é o que faz, por exemplo, a mãe sentir que alguma coisa ruim está acontecendo com seu filho, com sua filha, mesmo estando a muitos quilômetros de distância, sem saber de nada. Ela sente, porque estão interpenetrados os campos, teoria de campo. A emissão vibratória, ela pode não ser visível, a aura pode ter um limite, dependendo da potencialidade de quem está irradiando. Porém, ela continua emitindo, sem colorações necessárias, mas continua se expandindo. E as vibrações daquele ser que está agoniado podem encontrar repercussão na vibração amorosa da mãe, do pai, do ente querido, que está também em sintonia. Olha que coisa legal. Tudo produzido pelo campo das partículas mentais, o campo eletromagnético que nos envolve a todos, que está dentro da célula. Olha só, dentro da célula, nos tecidos, nos órgãos, nos sistemas, no sistema nervoso, na mente, no cérebro, no espírito que coordena tudo e que se expande. Então você percebe, um espírito olhando por uma pessoa sabe se ela está deprimida, se ela está com raiva, se ela está sexualmente excitada, se ela está pensando em fazer coisas ruins, ou se ela está em um estado de elevação espiritual. Basta olhar. Porque isso está exteriorizado, onde nesse campo eletromagnético, que chamamos de aura, ali se plasmam as ideias, as formas mentais. Um filminho que anda em volta de nós, com tudo aquilo que a gente pensa. Por isso que quando você vai dormir, depois de ter lido um livro muito impressionante, ou ter assistido um filme de terror, você vai dormir e você sonha com aquelas imagens horrorosas, porque você as plasmou. Ou você sai do corpo, você vê as imagens flutuando, você sonha com aquilo. Ou você teve uma conversa com uma pessoa que te impressionou naquele assunto, e ao sair do corpo você vê aquele assunto flutuando, você volta a pensar sobre ele, sonha com aquilo. Agora a gente vai ao texto de André Luiz, que vai encerrar o capítulo 10º. Vamos lá? O texto original, aí está, campo da aura. Articulando ao redor de si mesma as radiações das sinergias funcionais das agregações celulares do campo físico ou do campo espiritual, do corpo espiritual, a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas, em cuja trama, em cujo tecido circulam as irradiações que lhes são peculiares. Evidenciam-se, mostram-se essas irradiações de maneira condensada até um ponto determinado de saturação, contendo as essências e imagens que lhe configuram os desejos no mundo íntimo, em processo espontâneo de exteriorização. Você pensou, você plasma e aquilo faz a função de sair de você com aquela forma que você deu. Então, é em processo espontâneo de exteriorização, ponto esse do qual a sua onda mental se alonga para adiante, atuando sobre todos os que com ela se afinem e recolhendo naturalmente a atuação de todos os que se lhe revelem simpáticos.
a interação com os seres através da nossa expansão vibratória. E desse modo, estende a própria influência, que a maneira do campo proposto por Einstein diminui com a distância do núcleo, do fulcro emissor da consciência, tornando-se cada vez menor, mas espalhando-se no universo infinito. Viu que legal? Que capítulo rico! Que coisas interessantes que a gente pôde aprender com o André Luiz nisso, porque tudo isso depois vai estar vinculado ao processo mediúnico, que ele vai explicar mais para frente. Já no capítulo seguinte da próxima semana, nós vamos ver a onda mental. Onda. Lembra que a partícula mental, toda partícula se movimenta, ela produz uma onda. Partícula e onda são expressões da mesma realidade. Portanto, ao transitar, a partícula gera um processo ondulatório, que tem frequência, que tem uma característica específica. Então, no capítulo 11, nós vamos ver a onda mental, e ele vai fazer um paralelo muito interessante com o mecanismo da televisão. Como é que isso acontece? Mas isso eu vou deixar para você já ir estudando para a semana que vem. Nós agradecemos muito o seu carinho, o seu interesse. Muitas pessoas estão descobrindo esse livro, estão encantados com a beleza do que André Luiz está falando, porque pela primeira vez estão entendendo. Há pessoas que nos escrevem dizendo: nossa, faz 30 anos que eu li esse livro e não entendi nada. Agora eu estou entendendo. Estou vendo que maravilha que ele é, que riqueza que ele traz. É isso mesmo. Por quê? Porque nós estamos tentando tirar o espírito da letra. Desculpa se não somos capacitados para fazê-lo com mais precisão, com mais talento, mas estamos dando o melhor que podemos. Mas eu tenho certeza que essas surpresas que você está vendo, André Luiz dizer naquele texto frio, naquele texto árido, e você vê a imagem do sistema nervoso, como que as glândulas funcionam, como que o que é eferente, o que é aferente, vai interferir na resposta automática do arco reflexo visceral, como que as vísceras respondem sem que o cérebro precise estar sendo incomodado. Tudo isso dá para entender, não é? Interessante. Obrigado pelos seus comentários, e seus comentários nos ajudam muito a perceber onde estamos errando, onde estamos acertando, desejando melhorar. E eu espero que você possa também compartilhar o nosso programa O Espírito da Letra com seus amigos, com seus contatos. Não é só esse negócio de ficar bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, ou boa noite, boa noite, boa noite. Não, manda lá. Mecanismo da mediunidade, O Espírito da Letra. Esse é o bom dia, esse é boa noite. Vai pensando. Porque muitas coisas, quando você entende como funciona, modificam nossa reação diante da vida. Isso é um bom dia. Aliás, isso é uma boa vida. Muito mais do que apenas um cafezinho quente numa xicrinha com bom dia escrito, né? Continue desejando bom dia, mas espalhe também boas notícias. E isso vai fazer a diferença em todos os seus contatos. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Esperamos você no próximo programa, Onda Mental. Já vai lendo, tá bom? Semana que vem a gente se encontra. Um grande abraço e muita paz.